Eu joguei Scott Pilgrim X do começo ao fim. E eu não sei se esse jogo é genial ou só uma grande desculpa pra sair batendo em vegano, robô e demônios ao mesmo tempo. Então hoje eu vou zerar esse jogo aqui com vocês e tentar entender. Isso aqui é só nostalgia ou realmente tá valendo a pena? Pra quem não sabe, Scott Pilgrim X é basicamente um beat'em up clássico, tipo aqueles de fliperama, só que com uma vibe muito caótica. Nesse jogo até tem um mapa que é bem parecido com alguns Metroidvanias que temos por aí. A história desse jogo aqui é simples, mas ao mesmo tempo completamente sem sentido. Basicamente, o Scott tem uma banda e do nada ela simplesmente some. E como qualquer pessoa normal faria, ele decide resolver isso, saindo na porrada com a cidade inteira. A banda dele é meio que o centro de tudo, e o objetivo aqui é encontrar todo mundo de novo. Só que para isso, você tem que passar por um monte de fases e derrotar tudo que aparecer. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tem gangue aleatória, robô, gente estranha e coisas que eu sinceramente nem sei explicar. O jogo simplesmente não liga pra lógica, e eu acho que isso que faz parte da graça que ele traz. A história aqui não é pra ser profunda, ela é mais uma desculpa pra ação acontecer. É tipo, vai lá e resolve isso no soco e pronto. E se você já conhece Scott Pilgrim, isso aqui faz ainda mais sentido, porque esse universo sempre foi meio caótico e meio absurdo, e completamente exagerado. Mas, sendo bem sincero, se você tentar levar essa história muito a sério, você perde. O jeito certo de jogar isso aqui é aceitar o caos e sair batendo em tudo. Então, resumindo a lore, sua banda sumiu, tem um monte de coisa estranha no caminho e você resolve tudo na porrada. Simples assim. Uma coisa que esse jogo faz bem é não deixar todo mundo igual. Cada personagem aqui tem seu estilo próprio, não é só skins diferentes. O Scott, por exemplo, é o mais equilibrado. Ele não é o melhor em nada, mas também não te deixa na mão. A Ramona já é mais rápida, dá pra jogar de forma mais agressiva com ela. E tem personagens que são mais focados em força, tipo aqueles que batem mais devagar, mas quando acerta, resolvem o problema. Então, dependendo de como você joga, o personagem muda bastante a experiência. O combate aqui é bem direto. Tem ataque leve, pesado e dá pra fazer combos misturando os dois. Só que o interessante é que, conforme você joga, vai liberando mais movimentos. Então, no começo parece meio simples, mas depois começa a ficar mais completo. Aqui temos um sistema de progressão meio curioso. Você vai ganhando dinheiro e usa isso para comprar upgrades, tipo aumentar status, liberar golpes novos, esse tipo de coisa. Ou seja, se você quiser ficar mais forte, às vezes vale mais a pena grindar um pouco. E é aí que o jogo muda um pouco, porque ele não é só sair batendo, tem uma leve estratégia também. 99% é sair batendo. Tipo, saber quando atacar, quando recuar e como lidar com vários inimigos ao mesmo tempo. Só que, quando junta muita coisa, a situação pode ficar um pouco difícil. Você não sabe quem tá batendo em quem, só continua apertando o botão e torce pra dar certo. E às vezes isso vira um problema, porque o jogo pode ficar meio confuso, principalmente nas partes mais cheias. Mas, no geral, personagens diferentes, progressão simples e combate direto. É aquele tipo de jogo fácil de entender, mas que ainda segura você jogando. Certo, como deu pra ver, enquanto eu tava explicando a lore e algumas mecânicas, já apareceram uns veganos na praia e aí a gente teve que sair na mão com eles. E agora chegou nessa parte que é tipo o centro da cidade, que é meio que o hub do jogo. Aqui a gente vai ter lojas, comprar itens de cura, itens que aumentam o status, tipo força, agilidade, essas coisas.
Então, um lugar que você acaba voltando várias vezes durante o jogo. Mas enfim, o que a gente precisa fazer agora é liberar a máquina de bomba para quebrar o gelo para liberar o portal na praia. E para conseguir liberar isso, a gente vai ter que enfrentar alguns veganos que estão atrapalhando a gente aqui a conseguir êxito na missão. Então não tem muito o que fazer, essa parte não é tão difícil, dá pra usar as próprias bombas que saem da máquina pra destruir rápido o carro e os inimigos que vão aparecendo. Então é mais uma questão de ir usando o que o jogo te dá pra conseguir terminar as lutas o mais rápido possível. Foi mal aí pros veganos assistindo, mas é isso, conseguimos destruir esses veganinhos. É isso, conseguimos destruir os veganos. E o caminho já tá liberado de volta pra praia. E lá a máquina de bombas já vai estar liberada pra gente conseguir fazer... liberar esse portal de gelo. Beleza. A gente chega aqui na praia e aqui o jogo já mostra uma mecânica que aparece algumas vezes, que é dessas máquinas. Você coloca uma moeda e sai algum item, às vezes ajuda e às vezes nem tanto. Mas aqui o importante mesmo é pegar as bombas, porque a ideia é simples. É só jogar a bomba no gelo até quebrar e liberar o portal. Depois que o portal abre, a gente ganha acesso à área de gelo, e é aí que o jogo começa a escalar um pouco. Porque dentro dessa área a gente encontra a baterista da caverna. E quando a gente fala com ela, ela começa a tocar. Enquanto ela toca, vem chegando hordas de inimigo. E basicamente é um mini desafio ali, até chegar no primeiro boss do jogo, que é essa dinossaurinha aqui, que aparece na última onda. Ela até parece meio caótica, fica pulando, toca guitarra, dá bastante dano, mas não é uma luta difícil não. Depois que derrota ela, a gente recupera o baixo do Scott. E isso aqui é muito importante, porque o jogo meio que gira em volta disso, instrumentos e riff. Para abrir os portais, você precisa dos dois, o instrumento e o riff certo para tocar nele, e aí o portal abre. Então esse aqui é basicamente o primeiro passo, a gente pega o baixo e o primeiro riff, e com isso já dá para voltar lá para a garagem e abrir o próximo portal, que leva até uma área bem mais estranha, que é tipo uma casa, meio igreja, e aí já começa a aparecer uns inimigos bem mais bizarros, tipo demônios mesmo. Nessa parte temos o baixo, temos que ir atrás do riff, e aí somos introduzidos a mecânicas dos riffs, onde nós aprendemos o riff e temos que tocá-lo em frente ao portal correspondente para poder abri-lo. Certo, depois que a gente abre o portal, a gente ganha acesso à igreja, tipo uma catedral, e logo de cara já aparecem algumas gárgulas, mas a gente resolve isso tranquilamente. E logo em seguida conhecemos Neil, gótico, e basicamente a gente tem que seguir ele até o cemitério. Só que antes disso o jogo coloca um mini puzzle, que é aquele clássico de empurrar a peça usando a marreta até encaixar tudo no lugar certo. Nada muito complicado, mas já deu uma variada na gameplay. Depois disso, a gente consegue entrar no cemitério e lá a gente encontra o Neil, entregando um ovo, que teoricamente é de dinossauro, para uma personagem que depois a gente descobre se chamar Lady Envy. E aí, como já é padrão do jogo, começa a dar ruim. Vem hordas de inimigo, mortos-vivos, ninjas demoníaco, planta, tem de tudo. E depois de um tempo lutando, a gente acaba despertando a Lady Envy, que acaba virando o segundo boss do jogo. A luta até que é divertida, tem uma hora que complica um pouco, mas nada de absurdo. No final, a gente vence e quebra a maldição do Neil, e ele volta ao normal. Com isso, a missão dele está resolvida, e agora a gente precisa ir atrás de outra coisa, que são ingressos para o cabaré. Isso mesmo, para o cabaré. A gente tem que recuperar o videogame portátil do Neil, e ele foi parar no cabaré, que fica do lado de uma catedral, e a gente precisa ir atrás dele. Então agora o objetivo é simples, andar pelo mapa até encontrar a loja que vende o ingresso. Não é difícil, é uma questão de procurar mesmo. Só que no caminho de volta, claro que o jogo não vai te deixar passar tranquilo.
aparece uns duendes tentando roubar o ingresso. Mas aí a gente resolve isso rápido e segue pro cabaré. Ao chegar lá, a gente enfrenta os irmãos gêmeos Ken e Kyle, o terceiro boss do jogo. O diferencial dessa luta é que eles se fundem, usando o videogame, e viram tipo um gêmeo fantasma. A luta é bem divertida, o cenário é bem diferente e combina bastante com a vibe do jogo. E no fim, a gente consegue vencer sem muito problema. Recupera o videogame do Neil e dá mais um passo para zerar o jogo. Certo. Depois de vencer os gêmeos lá no cabaré, a gente sai e recebe uma ligação, falando que a Holly precisa de ajuda na locadora. Então a gente volta pro centro da cidade, porque é lá que fica a locadora, e tem um detalhe, a gente já tem um videogame, mas ainda não tem um riff para usar ele, sim, um riff com botões de videogame. Então antes de qualquer coisa, a gente tem que resolver isso. E para isso a gente volta lá na casa do Neil, para pegar o carregador do videogame. Só que chegando lá, aparece um robô novo. Esse aqui é o T-Smaga. A gente luta contra ele, ganha, e isso libera acesso ao portal, que é justamente onde está o carregador. Entrando nesse portal, a gente vai parar numa nave espacial, basicamente a base dos robôs. E lá a gente encontra o Wallace de novo, o cara do tutorial. Só que ele manda a gente fazer um super tutorial, ou seja, mais porrada em robô. Nada muito difícil, é só passar pelas hordas ali e depois disso a gente finalmente desbloqueia o riff para usar no videogame. Agora sim, dá para voltar para a locadora, usar o riff e abrir o lugar. E aí a gente descobre o problema de verdade, a Kim tá presa dentro de um filme. Então começa a próxima missão, que é basicamente entrar nesse filme chamado Memórias do Colegial, que basicamente se passa na escola da época deles. E aí já sabe, mais inimigos, mais confusão, tem vegano, tem de tudo dentro da escola. Até a gente conseguir chegar no telhado, e lá a gente encontra a Kim, presa. E quem fez isso foi Simon Lee, ou Super Simon Lee. Basicamente um maluco obcecado por ela. E aí começa a luta. Ele fica voando, some, volta, e você tem que aproveitar quando ele desce para dar dano. Enquanto isso, vem mais inimigos para te atrapalhar. Mas no final dá pra ganhar tranquilo. E depois da luta, a gente finalmente salva a Kim e recupera a baterista da banda. Com isso, mais uma missão completa. Depois de salvar a Kim, ela fala que ainda falta recuperar a bateria dela. Então a gente vai lá pro Parque Alto, que foi o último lugar onde ela teve notícias da bateria. E chegando lá, a gente encontra o Scott de Aço. E aí começa a luta. E sendo bem sincero, essa aqui foi a primeira luta que eu tive dificuldade no jogo. Eu não sei se é porque eu sou ruim ou se ela é meio complicada mesmo, mas eu morri algumas vezes aqui. Só que depois de insistir um pouco, a gente consegue vencer. E com isso, libera o portal medieval, que leva a gente para essa área meio medieval. E lá a gente encontra a Julianne, que pede pra gente abrir a porta do castelo, tipo um restaurante que precisa de uma chave. E essa chave tá lá no cemitério do começo, onde enfrentamos a Envy. Então tem que voltar tudo de novo. Chegando lá, tem uns inimigos, tipo um ciclope gigante, nada muito fora do normal. A chave fica numa lápide. Você quebra e pega. Na volta, uns doentes tentam roubar ela de você, mas tranquilo, só bater neles e continuar a vida. Aí a gente volta pro portal e entra de novo na área medieval e finalmente abre o lugar. E aí vem o boss, que é um hambúrguer. Sim, um hambúrguer. Um robô hambúrguer gigante que toca a bateria. Esse é o famoso Lord Burger. A luta segue aquele padrão. Vem umas hordas primeiros e depois o boss entra de vez. E o detalhe mais absurdo é que esse hambúrguer é basicamente um bebê dentro de um robô, com tipo 2 anos de idade. Então, é isso mesmo que você tá vendo. Mas a luta é até tranquila, ele tem uns golpes diferentes, mas nada muito complicado. Depois que a gente vence, a gente finalmente recupera a bateria da Kim, ou seja, mais um instrumento da banda resolvido. E agora, o próximo passo é ir pro estúdio de cinema, para abrir o próximo portal. Só que para isso, a gente precisa do riff da bateria. E aí entra aquele detalhe,
Onde que a gente viu a bateria antes? Lá no mundo de gelo. Então a gente volta para lá para falar com a baterista da caverna. E ela nos dá o riff. Agora sim, com tudo completo, a gente pode voltar para o estúdio, abrir o portal e ir para uma fase bem diferente, que é tipo um mundo em preto e branco, meio antigo. E lá a gente enfrenta o Matt, só que numa versão diferente. Essa luta aqui já é mais difícil, mas é muito bem feita, o visual preto e branco fica muito bom. E o boss tem um moveset bem interessante, mas no fim dá pra vencer. E com isso, a gente completa mais essa parte do jogo e fecha o arco da bateria da Kim. Beleza, depois de vencer o Matt e sair daquele mundo em preto e branco, a gente dá de cara com a Knives, e ela pede ajuda para recuperar o instrumento dela, que é o órgão, tipo um teclado. Então a gente volta para a catedral, para a igreja, e chegando lá tem umas freiras, que parecem de boa, mas na verdade são demônios. Então já sabe, mais porrada. Mas não é uma luta difícil, resolve rápido. E depois disso, a Knives consegue tocar o órgão da igreja e abre uma passagem secreta. E aí aparece Gideona, que é uma das vilãs do jogo, ligada com a D-Corp, que é essa empresa meio do futuro que quer dominar tudo. A luta segue aquele padrão, vem bastante inimigo primeiro e depois ela entra na luta. Tirando o fato de que nessa, as hordas têm um pouquinho mais de inimigos, pelo menos eu tive essa sensação. Mas no final, dá pra vencer tranquilo. E com isso, a gente recupera o órgão da Knives. E aí entra aquele padrão do jogo, que eu acho que você já deve ter se familiarizado. Pegou o instrumento, agora precisa do riff, então a gente vai atrás disso. Descobrimos que a melodia está na escola, a mesma onde a gente salvou a Kim. Então a gente volta pra lá, passa pela escola de novo, e no final a Lisa entrega a melodia pra gente. Agora sim, com o instrumento e o riff dá pra abrir mais um portal. Esse portal leva para uma fase bem diferente, que é tipo um trem, só que antes do boss tem uma mecânica nova aqui. Você participa de uma corrida de trem, e para ganhar velocidade tem que jogar os inimigos na fornalha. E não só inimigos, qualquer coisa que dê para jogar lá já ajuda. Então vira um caos, jogando tudo que aparece para dentro da fornalha do trem. E depois que ganha a corrida, o cara, tipo um Popeye dos trens, fica puto. E aí começa a luta de verdade. A luta é bem diferente, o cenário é legal e tem bastante coisa acontecendo. Ele tem bastante vida, então demora um pouquinho mais, mas no final, a gente vence. E com isso, a gente libera o Stephen, que estava preso lá, que é o vocalista da banda. E agora, quase tudo resolvido, já temos o baixo, o órgão, a bateria e o videogame. Falta só uma coisa, o microfone, e é isso que a gente vai ir atrás agora. Ok. Depois de salvar o Stephen, agora falta a última coisa, o microfone. E adivinha onde ele tá? Na delegacia vegana. Então a gente vai até lá. Chegando perto, tem uma viatura sendo abastecida por um gerador movido a cenoura. Sim, cenoura. E aí a gente fala com um NPC e ele basicamente diz que para entrar na delegacia a gente vai ter que descer a porrada numa viatura que tá bloqueando a entrada da delegacia. Então é isso, na base da porrada a gente destrói, libera a entrada e a gente entra na delegacia. E aí já começa o caos. Vem a polícia, vem funcionário, vem todo mundo. Depois disso, a gente entra na sala do delegado. E lá tem um NPC, a Zelda Abobrinha, que fala pra gente ficar de boa, porque ela já tá investigando o delegado. Foi aí que eu parei e pensei, ué, investigando o delegado? Esse cara não é boa gente. Só que no meio da conversa já começa a dar ruim. O delegado manda um monte de vegano atacar. E a gente resolve. E aí vem a revelação. O delegado, na verdade, é Gideon, o irmão da Gideona. E do bebê do hambúrguer. Ou seja, mais um boss. E detalhe, ele tá com o microfone. Então não tem conversa, é luta. O moveset dele até que é diferente. Ele joga caixa de cereal, fica pulando. Mas nada muito absurdo. No final ele simplesmente desmorona. E a gente vence. Com isso, recuperamos o microfone, ou seja, agora temos todos os instrumentos, mas claro, o jogo ainda não acabou. Assim que a gente sai, recebemos uma ligação, falando que a casa do Elliot está pegando fogo. Então a gente volta correndo e descobre que tem dedo do Scott de metal nisso. Aí a gente entra de novo na nave, e sim, mais um tutorial.
Agora é tipo uma plataforma, onde você tem que sobreviver até chegar no topo. E quando eu falo tutorial, é o jogo realmente brincando com a gente. Não é um tutorial, é uma fase mesmo. Só que pra provocar eles chamam de tutorial. Depois disso, a gente se encontra com o Scott de aço. Depois disso, a gente se encontra com o Scott de metal de novo. No tal do Teatro do Caos. Antes da luta, vem várias hordas. Depois ele desce, e sendo sincero, ele parece difícil, mas não é tanto assim. O padrão dele já é bem tranquilo de pegar. E essa altura do jogo, os padrões já estão bem manjados. Inclusive, ele tem até um cachorro. Totalmente do nada. Mas enfim, a gente vence. E aí vem a parte importante. É que ele dá o último riff, a melodia do microfone. Então a gente tem tudo. Todos os instrumentos e todos os riffs. Ou seja, só falta uma coisa. O final do jogo. Então aqui eu já dou aquela preparada, passo nas lojas, compro uns itens e parto para a última fase. Agora sim, com tudo pronto, a gente vai para a batalha final. Então a gente segue até os confins do mapa, onde fica o último cenário, que é a nave dos três irmãos, e ela fica presa por uma corrente. Enfim, ignora isso. A gente entra na nave e encontra o Wallace, só que agora é ele de verdade. E não é um tutorial. E ele fala que para a gente chegar no boss final, a gente vai precisar ativar um mecanismo, usando 3 gemas. E cada uma dessas gemas está com uma gangue diferente. Uma com os veganos, uma com os demônios e uma com os robôs. Então, primeiro a gente vai nos veganos. Eles estão lá na área medieval. Chegando lá, é basicamente limpar tudo, derrotar geral e pegar a primeira gema. Depois, a gente vai para a catedral e segue até o cemitério. Mesma ideia, horda de inimigo, resolve e pega a segunda gema. E por último, os robôs. Voltamos lá para a base deles, que é lá na casa do Elliot. E claro, mais um tutorial. Só que dessa vez, o tutorial do inferno, segundo o Wallace. Tem que sobreviver e ainda limpar a plataforma, até ela ficar 20 segundos sem nada em cima. Ou seja, temos que tirar até mesmo as caixas que caem, porque elas contam como algo em cima da plataforma e aí não vai passar o tempo necessário. Depois disso, a gente pega a terceira gema. Com as 3 gemas, a gente ativa o mecanismo. E aí, descobre que caiu numa armadilha, porque era exatamente isso que os 3 irmãos queriam. Gideona, o bebê e o delegado. E eles usam as gemas para tentar reviver o pai deles, que agora é basicamente um monstro bizarro alienígena. E aí começa a parte bem caótica, que é tipo um puzzle com horda de inimigo ao mesmo tempo. Você tem que bater no diamante até ele chegar no final, igual aquele puzzle da marreta do começo do jogo, só que com o inimigo te batendo junto. E tem que fazer isso várias vezes, até destruir todos. Depois disso, vem uma cutscene. Ah, não podemos esquecer. Os diamantes também dão dano e atiram um laser que toda hora faz você cair e derrubar a marreta, então acaba ficando um saco. Mas com paciência você passa. E mesmo tentando impedir, já é tarde demais. Eles conseguem reviver o pai. Mas mesmo tentando impedir, já é tarde demais. E eles conseguem reviver o pai, dentro de um robô. E aí nasce o boss final, o Mecha Gideon. E aqui o negócio fica sério. Ele tem de tudo, campo de força, ataque elétrico, espada gigante, é um caos total. Mas no final é aquela coisa, porrada nele, até cair. Depois de vencer, a gente manda os irmãos de volta e resolve toda a bagunça. E basicamente traz paz de volta pro jogo. A banda reunida, todo mundo salvo e missão cumprida. E bom, depois de zerar Scott Pilgrim X, dá pra dizer que ele é um jogo bem específico. Ele não tenta reinventar nada, ele pega aquela forma clássica do beat'em up e entrega exatamente isso. O combate é simples, mas funciona, principalmente quando vai liberando mais golpes. O estilo visual e a trilha carregam muito da experiência. Tem muita personalidade aqui. Só que ao mesmo tempo dá pra sentir que o jogo é bem preso ao retrô. Tem momentos repetitivos, tem algumas partes meio confusas, principalmente quando a tela enche de inimigo. E nem todas as mecânicas são bem explicadas, ou realmente necessárias. Mas ainda assim ele acerta no que mais importa,
que é ser divertido. É aquele tipo de jogo que você não precisa pensar muito. É só jogar e curtir o caos. Então, no fim, se você gosta de beat'em up ou curte o universo de Scott Pilgrim, vale a pena. Agora, se você quer algo mais profundo ou mais moderno, talvez não seja pra você. Mas dentro da proposta dele, ele funciona bem. Eu diria que ele entrega exatamente o que promete. Dito isso, se curtiu o vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha, vai ajudar mais do que item de cura. Falou!